E a ideia hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre carreira, tá? Não acreditamos, primeira coisa, que tem uma fórmula mágica de carreira, mas a ideia nossa é que a gente discutir um pouco, até baseado na nossa experiência, do que a gente enxerga do dia a dia do meio corporativo, como é a carreira em supply, até porque nós três temos carreiras em supplies distintas, tá? Com experiências e com trilhas diferentes. Totalmente diferentes, né? Com histórias diferentes. Aquilo que nos levou para essas áreas, né? Para essas atividades, são caminhos até interessantes, com histórias pitorescas, né? Coisas bem típicas do mundo corporativo. É isso. Assim, a gente pode começar pensando, tipo, cada um trazer aqui o seu contexto. Como é que a gente, vamos falar, caiu, ou como a gente entrou, como escolhemos supply para a área, né? Eu acho que escolher não é muito a palavra, né? Acho que caiu mesmo, né? Não sei vocês, mas eu sempre olhava e pensava, o mercado financeiro paga melhor. Vou para o mercado financeiro. Mas os estudos, a área de atuação, as oportunidades que foram se abrindo, acaba que surgiu em supply, né? Mas você, no começo da sua carreira lá, você já começou em supply, não? Não, eu não comecei em supply. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei como funcionário público na área de manutenção, na verdade. Legal. E dessa área, eu comecei a ficar incomodado, né? Nossa, é sempre os mesmos problemas, o mesmo dia a dia, e visualizando como que seria uma transição de carreira. E aí eu estava mirando totalmente em banco de investimento, qualquer outra coisa menos supply. Mas as oportunidades que foram surgindo pelos processos seletivos que eu era convidado, acabou indo para supply mesmo. E acho que até é muito... compartilho muito da sua história, tá? Acho que até por termos algum conhecimento de chão de fábrica, sabe, manutenção, alguma coisa, acabam aparecendo outras oportunidades em logística ou diferentes áreas de supply chain, né? É verdade. É algo diferente. No meu caso, é um pouquinho diferente, né? Não vou dizer que era o maior sonho, né? Mas dentro do mundo corporativo, eu sempre acreditei e gostava dessa história do planejar, né? O planejamento era algo que sempre chamou muita atenção, embora na minha vida não seja... Na minha vida pessoal, o planejamento não está muito bem na prática, mas dentro do corporativo, né, dentro do mundo corporativo, é algo que eu sempre sonhei, né, de passar pelo menos pela área. E a gente vivia o mundo da reengenharia, acho que o Fernando vai lembrar, até reengenharia de processo que virou matéria de universidade. De faculdade, eu tive isso aí na faculdade. Teve na faculdade, né? Eu já não tive, não. Reengenharia de processos, aquele boom, sucesso, o pessoal escrevendo livros sobre reengenharia ao redor do mundo, né? Tiveram projetos, no começo da minha carreira eu participei de projetos de reengenharia. Exatamente, eu também, numa empresa que eu trabalhava, uma grande consultoria aí, né? Uma das tais Big Four, fui para essa empresa que eu trabalhava e fizemos a reengenharia de processos. E no final dessa história eu fiz a fase final da reengenharia de processo e a hora que acabou o processo eu fui para a área de planejamento, né? E o interessante era o seguinte... Mas se você foi naturalmente ou você queria ir, você mexeu os pauzinhos? Eu mexi os pauzinhos, eu provoquei, né? Tinha um gestor novo que era um cara que dominava todos os conceitos. Eu sempre adorei os conceitos, né? Aquela coisa da literatura, né, Fernando? Que quando a gente fez o mestrado, a gente foi para o mestrado para fazer isso, né? Então a literatura é algo que sempre chamou muita atenção, sempre trouxe o embasamento. E aí eu me encontrei com esse gestor que reputa um grande mestre, ele tem uma grande gratidão por tudo que ele passou. Foi muito interessante, porque nós não tínhamos a tecnologia da informação para suportar os processos, mas nós conhecíamos os processos, ele conhecia os processos, e ao desenvolver esses processos junto com ele, eu fui absorvendo conhecimento. Então ele foi o meu grande... o cara que me colocou nessa atividade. O meu mentor foi esse profissional, né? Legal. Que reputo aqui, posso falar claramente, Mário Celso Vasconcelos, um cara espetacular, né? E aí, como nós não tínhamos ainda a tecnologia, não tínhamos o RP completo, as funcionalidades para planejamento não foram adquiridas no pacote, nós resolvemos desenvolver e customizar. Então foi um trabalho interessante, construção de processo, customização da tecnologia, juntamos isso tudo, começou a funcionar.
E aí Essa foi a sua primeira experiência com planejamento? Foi a minha entrada nessa área, né? Foi meu caminho nessa área, foi nesse momento que eu aprendi. Aí as perguntas, naquela época eu tinha mais perguntas do que respostas, né? Mas como eu tinha o grande mentor ali, o Mário, e aí? Pô, peraí, não sei se isso aqui é tranquilo, assim, assado. E começou a trazer conceito e embasamento para a gente construir um caminho interessante. Ao final da implantação disso tudo, eu me tornei um membro ali da equipe dele, como um analista de planejamento de produção, e foi o começo da minha atividade. Legal. E você, Fernando, como foi a entrada no... Acho que a minha, diferente do Nadilson, que queria planejamento, eu não queria, tá? Eu tinha o sonho de ser controller, cara. É muito louco, tá? Lá no comecinho, né, para colegial técnico, faculdade, Sim. Nossa, diretor financeiro era o cara que na minha cabeça, me dava, falando, eu quero virar um diretor financeiro quando eu era lá no futuro, tá? Tira de carreira e tudo mais. Só que por ter feito colegial técnico, eu comecei trabalhando em uma indústria grande, multinacional autopeças, tá? E aí era qualidade, manutenção, e depois migrei para o PCP, e depois planejamento de materiais. E aí, tava indo tudo bem lá. Só que eu tinha clareza que eu não queria aquilo. Sabe quando você, tá tudo bem, você tá indo bem, tentando um feedback positivo. Né? Eu falei, mas aonde eu vou chegar com isso aqui? Não vai me levar... Eu tinha muito certo na minha cabeça naquela que eu queria ser diretor financeiro, sabe? Falei, isso aqui não vai me aproximar de ser um diretor financeiro. Mas qual era a posição que você estava? Eu era técnico. Técnico de... Técnico, eu era abaixo do assistente, na hierarquia que a gente tinha na época, tá? Hoje em dia tem técnico que é lateral, que é uma outra carreira. As hierarquias, as organizações são distintas em cada empresa. Mas na época lá, eu era abaixo do assistente. E com certeza o técnico do industrial não ia chegar ao diretor financeiro. Não, o que eu queria? Eu queria muito era conseguir uma migração de área, tá? Eu queria sair, eu pedia lá, meu feedback, eles tinham avaliação 360, aquelas coisas todas. Eu queria sair da minha área e ir para o financeiro. Só que eu não tinha skills de financeiro, conhecimento de financeiro, não tinha nada, tá? Mas eu pedia, não tem, você não tem aderência com a vaga, você não tem... Eu falei, puta, tomei um monte de não. E eu falei, tá bom, vou aplicar para trainee, porque eu estava na faculdade na época, fazendo engenharia. E nisso, ó, eu fiquei 5 anos nesse modelo, tá? Caraca, 5 anos? Porque eu comecei quando estava no colegial técnico. Então, fiz colegial técnico, depois uma boa parte da faculdade eu fiz nesse modelo. E aí eu falei assim, tá bom, vou me aplicar em todos os trainees que eu encontrar para conseguir ir para o meu sonho de carreira, né? Só que daí, ó, eu entrei numa grande consultoria, igual você comentou, uma das principais consultorias de estratégias mundiais, tá? Eu falei, ótimo, vai me aproximar. Só que quando você entrou, você não sabe para onde você vai, né? Não. Você entrou, olha, bem-vindo, tal. Daí Você não sabe o que te espera. Não sabe o que te espera, cara. Daí no primeiro dia lá, ó, você faz parte da nossa equipe de operações e processos para a supply chain. Eu falei, não, cara. Supply chain. Não era isso que não era isso que eu queria. Não era isso o caminho. Mas certamente que eles viram que você tem a experiência na indústria. É isso, porque todo o restante do pessoal que estava comigo lá, molecada, eu tô falando isso há 20 e poucos anos atrás, tá? Eu tinha 20 anos na época, 22 anos na época. Não tinha experiência de chão de fábrica, não tinha experiência de PCP, não entendia, era muito teóricos, né? Sim. Então, essa experiência que eu tinha, eles entendiam que ia me levar. E tinha vaga lá para a parte de finanças, tá? Sim. Mas eu não... Você não conseguiu? Não consegui. Mas hoje, e é muito louco, então começou assim minha carreira. Mas eu ressignifiquei muitas coisas, tá? É importante isso. Sabe assim? Então, o começo foi tipo, foi uma frustração muito grande. Depois eu parei e falei, o que o mundo tá querendo que eu enxergue que eu não tô querendo enxergar? Exato. Trabalhar na área de supply, de logística, a gente costuma dizer o seguinte: em algum momento você é picado por esse negócio, e aí aquilo que você no momento até não queria, rejeitou, de repente você fala assim, olha, eu acho que agora eu quero. Né? Mas você tem um ponto de, por exemplo, quando tem uma skill que você já desenvolveu, você já está no nível
alto daquela habilidade, querer mudar. E, na verdade, o ideal seria você reutilizar informações que você já tem, né? Então, por exemplo, você já tinha o conhecimento de chão de fábrica e não queria usar aquele poder que você tinha, aquele conhecimento que você tinha, para te impulsionar em uma outra trajetória, né? É porque quando a gente está de fora olhando, imagina essa brincadeira, a gente brinca que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Sempre. Então, sei lá, imagina todo mundo que está assistindo a gente lá na casa, que for de almoxarifado, de compras, do PCP ou de qualquer outra área dentro do grande logística ou supply chain, tá? Ele sempre, tipo, acho que é inerente quase a nós, né? A gente vai olhar e falar assim, nossa, marketing é muito legal, hein? Comercial é muito bacana. Sempre a outra atividade parece ter um sex appeal que a gente que a gente sempre está de olho e tal, e não necessariamente é assim, né? Mas quando você começa a buscar a literatura, o conceito da onde, porque assim, o supply chain e a logística dos conhecimentos, da área de conhecimento, é aquela que saiu da prática para a literatura. A maioria saiu da literatura para a prática. Uma história que nós aprendemos lá no mestrado, né, com o Mauro, né, com o grande Mauro. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente, é uma pegada diferente, um olhar diferente, mas quando você consegue começar a linkar aquilo que você realiza no dia a dia com um conceito, e você vê que aquilo tem estruturação, você fala, puxa vida, isso aqui é uma ciência, isso aqui tem uma literatura, tem embasamento, não é algo simplesmente intuitivo, longe de ser. Né? Isso é Mas eu acho que a importante. dificuldade, justamente para chegar nessa literatura ou nesse conhecimento e você começar a evoluir a forma de ação dentro da área, é onde desanima muita gente. Exato. Porque não é democrático o conhecimento.